Olá, pessoal. Bom, nós já começamos a falar aí sobre as funções orgânicas. Vimos as funções oxigenadas e vimos também as funções nitrogenadas. Mas na realidade, o que acontece é que muitas moléculas orgânicas, elas não apresentam uma única função orgânica. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios na tentativa de compreender melhor como identificar quais as funções orgânicas presentes em um composto. Então vamos lá. Temos aí à nossa esquerda uma tabelinha, né, indicando as funções que nós aprendemos, e aí do lado direito nós teremos as questões. Então a primeira questão é: indique as funções orgânicas que estão presentes na molécula de glicose. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente, né? Inicialmente, a gente vai identificar todos os átomos que são diferentes de átomos de carbono e hidrogênio. Então, aqui, diferente de carbono e hidrogênio, a gente tem o oxigênio. E aí a gente vai ver em qual contexto, né, esse átomo ele está presente, o que tem em volta dele, tá? Vimos aqui que temos 1, 2, 3, 4, 5 vezes o OH, sendo o OH ligado a um carbono saturado. Lá na nossa tabelinha, a gente vai observar que o OH, quando ele está ligado lá no carbono saturado, ele é a função álcool, né? Então, aqui nós temos a presença da função álcool. Tem mais algum oxigênio diferente? Tem. Nós temos um oxigênio que está do lado esquerdo aqui, né? Então, ele está fazendo uma ligação dupla com o carbono e esse carbono está ligado a um hidrogênio. Então, aqui a gente tem um CHO, né? O C dupla O junto com H, é o CHO. Lá na nossa tabelinha, nós vamos olhar o CHO, ele é o aldeído, ok? Então, nessa substância, que é a glicose, nós temos a função álcool e a função aldeído. O aroma natural de baunilha, encontrado em doces e sorvetes, deve-se ao composto de nome vanilina, cuja fórmula estrutural está reproduzida ao lado. Em relação à molécula da vanilina, é correto afirmar que as funções químicas encontradas são. Então, vamos fazer a mesma coisa: oxigênio, oxigênio e oxigênio, né? Aqui a gente tem primeiro, ó, um oxigênio de OH. Lembrando agora que esse OH, ele está ligado a um anel aromático. Então, o que a gente tem aqui é um fenol, né? Temos um oxigênio que está entre dois átomos de carbono. Oxigênio entre dois átomos de carbono é um éter. E, finalmente, temos aqui um oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono, que está ligado a um hidrogênio. Novamente, o CHO, que é o aldeído. Então, o que a gente tem aí é aldeído, éter e fenol. Seria a resposta, a letra E. A testosterona é um hormônio sexual masculino responsável, entre outras coisas, pelas alterações sofridas pelos rapazes na puberdade. Já a progesterona é um hormônio sexual feminino indispensável à gravidez. Abaixo são representadas as respectivas estruturas. Assinale a alternativa que indica corretamente as funções orgânicas presentes nas duas substâncias acima. Então, vamos ver em cada uma delas. Oxigênio, oxigênio, oxigênio e oxigênio novamente, tá? Já deixei indicado aí a vizinhança, né, desses átomos de oxigênio. Então, o que a gente tem aqui? Bom, vamos ver. Então, na testosterona, né, a gente tem o OH ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Então, OH ligado a carbono saturado é um álcool.
Então, na testosterona, a gente tem um álcool e temos desse outro lado de cá, né, um oxigênio fazendo uma dupla ligação com um carbono. E esse C-O, essa carbonila, está entre dois átomos de carbono. E essa aí vai ser, então, uma cetona, quando o C-O está entre dois radicais, né? Esse R é de radical, é de cadeia carbônica. Então, quer dizer que aqui, entre, né, a carbonila está aqui entre dois átomos de carbono. Na progesterona, esse mesmo pedacinho se repete, né? Então, aqui é uma cetona. E no outro pedacinho, vamos ver, temos o C-O, que é a carbonila, entre um carbono e entre outro carbono. Então, na progesterona, a gente só tem a função cetona. Vamos ver onde está a resposta correta, né? Na testosterona, temos a função fenol? Não. Na testosterona, temos a função ácido? Não. Na testosterona, temos a função álcool e cetona, ok? E na progesterona, aldeído? Não, né? O aldeído é C-O-H, não é aldeído. Na testosterona, temos a função fenol? Não. Na testosterona, temos a função álcool e cetona. E na progesterona, somente a função cetona. Então, a resposta correta é a letra E. E agora, será que você é capaz de tentar resolver essa questão sozinho? Dá o pause no vídeo, tenta resolver, que nos próximos vídeos a gente retoma nessa questão. A gemfibrosila é uma droga utilizada para reduzir as concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos. Indique a alternativa que corresponde aos grupos funcionais do gemfibrosila. Mais uma vez, vamos identificar aqui oxigênio, oxigênio e oxigênio. Então, percebemos aqui, né, os átomos, 3 átomos de oxigênio, 3 átomos diferentes de carbono e hidrogênio e são átomos de oxigênio. Esse primeiro aqui é um oxigênio entre 2 átomos de carbono, né? Fazendo uma ligação simples com carbono e uma simples com carbono. Nós já vimos, esse é um éter. E esse outro aqui, né? Nós temos aqui um COOH. O que é esse COOH, né? O COOH, ó, vamos procurar na nossa tabelinha. O COOH, ele é, né, a representação do grupo carboxila, que é esse aqui, C-O-O-H. E as funções que possuem esse grupo são consideradas, né, são chamadas de ácido carboxílico. Então, o que a gente tem aqui é um éter e um ácido carboxílico. Sabemos que o analgésico sintetizado por Bayer tem a fórmula estrutural mostrada abaixo. Em relação à constituição desse composto, qual das opções abaixo contém a afirmação errada? Então, vamos procurar aqui qual é a informação, a afirmação errada, né? Este grupo, ele contém um grupo, este composto, ele contém um grupo carboxila. Bom, vamos voltar lá e identificar os átomos, oxigênio e oxigênio, né? Então, a gente tem aqui 2 conjuntos onde a gente tem átomos de oxigênio, tá? Vamos ver. Esse aqui, né? Antes da gente seguir ali com as nossas afirmações, esse primeiro aqui é COOH. A gente já viu que o COOH é a representação do C-O-O-H, que é a carboxila, né? Do ácido carboxílico. E aqui eu tenho CH3. O que é isso? Esse é um éster. Todas as vezes que eu tiver, né, 2 oxigênios, né, ali juntinhos, e que não seja OH, mas que seja O junto com outro carbono, é um éster, tá?
O pessoal confunde às vezes o éter com o éster, né? O éter é um oxigênio só e o éster são 2 oxigênios, tá? Eu falo que esse S aí é do plural, né? São os 2 oxigênios. Então, na função éster, vão ser esses 2 oxigênios, sendo um deles ligado a um carbono. Bom, então vamos ver aqui, vamos voltar. Ele contém um grupo carboxila? Sim, contém um grupo carboxila, né? Esse aqui, COOH. Ele contém um anel aromático e um grupo carboxila? Sim, né? Aqui, ó, é o anel aromático. Essa é a representação do anel aromático. Contém um éter e um anel aromático? Não, né? Éter não. A gente não tem éter, a gente tem éster, porque são 2 oxigênios. Então, essa aqui é a resposta incorreta. Depois as outras. Ele tem um grupo éster e um carboxila? Sim. Ele tem um anel aromático, um éster e um carboxila? Sim. O anel aromático, né? Aqui, ó. O éster e a carboxila. Considere a estrutura da tirosina. Há radicais característicos das funções. Então, vamos novamente identificar aqui o que a gente tem que não é carbono e hidrogênio, né? Ou os oxigênios. Bom, vamos ver quais funções são essas, né? OH ligado ao anel aromático. OH ligado ao anel aromático é um fenol. C dupla O, OH, a gente já viu que é um ácido carboxílico. E agora aqui temos um NH2. Um NH2 que está ligado aqui a um átomo de carbono, né? Então, esse NH2, ele é de uma amina, né? Que ele está ligado num carbono e esse carbono está ligado a um carbono, outro carbono e um hidrogênio. Então, aqui o que a gente tem é, veremos, amina álcool fenol? Não. Nitrila? Não. Álcool? Não. Amida? Não. Amina, fenol e ácido carboxílico. É a letra E. A lidocaína, anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula. Nessa estrutura, reconhecem-se as funções. Mais uma vez, identificamos aqui nitrogênio e nitrogênio, certo? Bom, e aí a gente tem que olhar a vizinhança desse nitrogênio, né? Desses nitrogênios. Desse nitrogênio aqui, mais à direita, ele está ligado a um carbono e a outros 2 carbonos, aqui ó, C2H5,2, né? Então, ele está ligado aqui a esses 2 grupamentos etil. Então, ele só está ligado a carbonos, tá? Bom, que estão ligados a átomos de hidrogênio. E esse outro aqui, né? Esse outro aqui, olha lá, ele é o nitrogênio ligado a um hidrogênio, né? Ligado ao carbono do anel aromático e ligado a um outro carbono. Esse outro carbono aqui, ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, ó, o que a gente tem aqui? O carbono fazendo a dupla ligação com o oxigênio e ligado com o nitrogênio, tá? Lembrando que esse hidrogênio, ele está representado aqui no meio, mas é só a forma de representar, ele está ligado somente ao átomo de nitrogênio, tá? Representação básica que a gente viu lá no início do curso. Muito bem, então aqui é uma amina. Este primeiro, ele é uma amina, que é só carbono e nitrogênio. Esse aqui, que o nitrogênio está nesse carbono de C dupla O, é uma amida, tá? Ó, o nitrogênio, ele tá num carbono aqui de C dupla O, tá? Bom, e aí na questão aqui a gente vai ver que aparece também a definição, né, de aminas primárias, secundárias e terciárias. Então, essa amina aqui, né, não tem nenhum átomo de hidrogênio ligado a esse nitrogênio, ele só está ligado a carbono, esses 2 aqui
e esse carbono aqui. Mais uma vez, esses hidrogênios, eles estão ligados no carbono, tá? Então, aqui, o que a gente tem é nitrogênio ligado a carbono, carbono, carbono. Então, essa amina é uma amina terciária. Então, o que a gente tem aqui é uma amida e uma amina terciária. E aí, pessoal, conseguiram acompanhar a resolução dos exercícios? Bom, se vocês ainda estão com um pouquinho de dificuldade, tudo bem, volta, assiste o vídeo novamente, né? E é treinando que a gente vai conseguir resolver esses problemas sem ficar consultando o tempo todo na tabelinha, ok? Resolvam aí as questões 1, 2, 3, 4 e 5 e nos próximos vídeos a gente traz a resolução dessas questões. Até mais!